Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Rafael Iglesias e estou aqui para fazer um resuminho da aula do dia 1, tá? Essa aula está pública, esse conteúdo agora, né? Vai ficar ali disponível no YouTube. E se você está assistindo pela primeira vez, gostaria que você entendesse que esse conteúdo que está sendo passado aqui agora, ele foi explicado em torno de 3 horas e meia, 3 horas e 40, tá? Aqui simplesmente é um resuminho super rápido mesmo, para a gente ter uma noção, uma ideia daquilo que a gente trabalha ao longo do curso, tá bem? Bom, eu comecei aqui mencionando, trazendo à baila a logística de que nós temos um Estado, e tecnicamente esse Estado ele vai te proteger, ele vai te ajudar a você se defender aqui dentro. Né? Você morava numa aldeia, numa outra aldeia, cada um morava numa aldeia, e as pessoas ficavam lá sendo assaltadas pelos bárbaros. Então o pessoal quis ficar perto do reinado. Só que para você ficar perto do reinado, você tem que fazer o quê? Você tem que pagar. Você tem que pagar. Por quê? Porque o rei, ele que cuida daqui, ele vai estabelecer as leis que vão ser aplicadas aqui dentro, ele mesmo executa, ele mesmo julga se você não gostar da forma com a qual ele executou as leis que ele mesmo criou. Essa época era a época do Estado absolutista, tudo bem? Só que aí essa logística foi ficando muito ruim, porque foi ficando muito caro, né, você ficar próximo do Estado ali. Então o povo não gostou desse Estado absolutista, que era muito rígido o sistema, e veio os iluministas, né, precursores de John Locke, Barão de Montesquieu, e trouxeram a ideia do quê? Da separação dos poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, tá bom? Essa separação dos poderes é importante a gente ter em mente, tá? Bem legal você ter uma ideia de que, olha só, veja bem, a União é uma pessoa, o Estado é uma pessoa, certo? O Distrito Federal é uma pessoa e o município é uma pessoa. São os entes da administração pública. E cada um deles tem os 3 poderes, né? Na verdade, com exceção do município, que não tem poder judiciário. Você tem aqui, ó, a União, ela se divide em poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, certo? Na União nós temos o Congresso Nacional, certo? Nós temos o poder executivo, que é o presidente da República, nós temos o poder judiciário, tudo bem? Isso acontece nos estados, no DF também. Olha só, no poder legislativo você tem aqui uma casa, o Congresso Nacional é assim, você sabe que tem de um lado o deputado federal, do outro lado o senador, nós temos câmaras de deputados do Senado Federal, tudo isso aqui é o Congresso. Nos estados nós temos as assembleias legislativas e nos municípios a Câmara de Vereadores, correto? Então, aqui tudo isso é uma casa com pessoas lá dentro. Essas pessoas que estão aqui dentro são quem? São senadores, são deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, tá? Toda essa galera que fica aqui dentro, esses são os membros do Poder Legislativo. É importante você ter em mente essas expressões, porque senão você não consegue nem ler as alternativas no dia da prova, ou até mesmo o enunciado. Nem o enunciado você consegue acompanhar se você não sabe realmente quem que é a Assembleia, quem que é a Câmara dos Deputados, quem que o Poder Executivo, o Poder Judiciário. Essa expressão tem que fazer parte do seu dia a dia. Se você não tiver o domínio sobre elas, não é muito legal, tá bom? Bom, então aqui dentro, ó, dentro de uma das casas legislativas, seja ela qual for, aqui nós temos, por exemplo, né, aqui uma Câmara de Vereadores. Tá? Aqui dentro nós temos quem? Nós temos os vereadores, nós temos a mesa diretora, nós temos as comissões, você tem uma comissãozinha aqui, uma comissãozinha ali, tem várias comissões, tem comissões permanentes que cuidam de assuntos internos, tem comissões temporárias que cuidam às vezes de 3 ou 4 assuntos, né, ao mesmo tempo, né, eles criam ali dentro do Congresso Nacional uma comissão para a reforma trabalhista, uma comissão que estava tratando sobre o novo CPC, uma comissão da logística do pacote anticrime, tá? Tudo isso são comissões, né, que são quantidade de pessoas que ficam ali cuidando de um determinado setor da administração, dentro do poder legislativo, tá bom? Aí você tem aqui, o que eu mencionei também, sempre insisto que é muito importante a gente saber essa ideia, né, do que vem a ser o poder legislativo, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, tá? Lembrando que o Distrito Federal é uma mescla, é uma mistura de Assembleia Legislativa e de Câmara Municipal. Então você pega o C aqui e o L aqui, fica a Câmara Legislativa. É até legal, quando eu falo sobre isso, eu trago a logística dos impostos, né? Os impostos de competência da União são esses aqui, né? Perito, né? IGF. Então você tem aqui IPI, Imposto de Exportação, Imposto de Renda, Imposto de Importação, Imposto Territorial Rural, Imposto de Operações Financeiras e Imposto sobre Grande Fortuna. Tá? Isso aqui é de competência da União. Lembrando que competência da União é sobre impostos, tá? Não estou falando sobre tributos aqui. Tributo é o gênero que engloba algumas espécies tributárias. Taxa, contribuição de melhoria, impostos, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Nós temos os tributos, né, no caso, perdão, aqui, os impostos de competência dos estados e os impostos de competência dos municípios, tá bom? E aí você tem aqui que todos esses impostos, eles também são de competência do Distrito Federal. Isso é muito interessante, né? Você parte do pressuposto de que isso aqui é uma verdade que deve prevalecer, inclusive na logística do direito tributário. Tudo bem? Beleza? Maravilha, gente. Poder Executivo, pô, você tem que saber o que é, né? Presidente da República, governador de estado, e prefeito. Isso aqui é muito importante você saber, pessoal, tem que saber, tem que dominar, não tem como você fugir disso daqui. Toda vez que você fala que o Poder Executivo, né, federal, que o presidente da República pode editar uma medida provisória, você tem que saber o que é, que o prefeito também pode fazê-lo. Tranquilo? É a mesma coisa com o governador do Distrito Federal e o governador do Estado. Tá bem? Bom, mais uma vez aqui, depois eu trouxe a lógica da desconcentração. O que é? É que o Poder Executivo, lembra que no comecinho aqui dessa explicação eu trouxe que o rei antigamente, ele mesmo criava as leis e ele mesmo executava as leis que ele havia criado.
Só que depois que separou-se os poderes, né, depois que nós tivemos aqui o legislativo, o executivo e o judiciário, cada um com suas funções específicas, o que nós tivemos? Nós tivemos que o cara que executa é um só, o poder executivo executa as leis que já foram criadas. Só que ele não dá conta de executar todas as leis com grande eficiência. Então, o que ele precisa? Ele precisa necessariamente distribuir as atribuições que foram dadas a ele internamente, aqui para os outros órgãos, né? E o Poder Executivo transfere para ministérios, Ministério da Educação, da Saúde, do Transporte, da Segurança, do Meio Ambiente, da Previdência Social, tá? Tudo isso aqui acontece dentro dos poderes executivos, tanto federal, estadual e municipal. No caso de estados e municípios, você, ao invés de falar ministério, você vai falar secretaria. Então, aqui você tem o Poder Executivo transferiu para o Ministério de Estado, né? O Ministro de Estado da Segurança, da Saúde, aqui da Educação, que transfere a competência para o diretor das escolas, para os professores, para os inspetores aqui da Segurança, delegado, investigador, escrivão, e por aí vai. Tá? Isso é desconcentração administrativa, né? Aqui a teoria da imputação volitiva, a teoria do órgão, né? Criada por Otto Gierke, tá bom? Bom, ele era um médico e advogado também, salvo melhor juízo. Tá bem? Bom, aqui eu demonstro a ideia da descentralização administrativa. Veja que eu falei que nós tínhamos, né, 4 pessoas da administração pública, são os 4 entes: União, Estado, Distrito Federal e Município. Tá? Então, olha só, tem que tomar muito cuidado, porque essas 4 pessoas elas sempre estarão envolvidas nas aulas. Tá? União, Estado, Distrito Federal e Município. União, Estado, Distrito Federal e Município. União, Estado, Distrito Federal e Município. Rafael, você tá com a boca branca, eu tô, porque tá rachando tudo minha boca. Tá? Aqui não tá frio, mas eu não sei o que tá acontecendo. Acho que eu tô comendo muito, e eu nunca comi tanto assim para poder manter a minha dieta alimentar. Tá dando um trabalho do cacete, eu não tô conseguindo não, mas eu vou conseguir, tem que ficar forte, né? Tem que conseguir. Nunca fiquei forte, vou ficar forte agora. Bom, então eu estava dizendo aqui para você que é muito importante a União, Estado, Distrito Federal e Município, tá? União, Estado, Distrito Federal e Município, administração pública direta, tá? É importante você ter em mente que, às vezes, ela se especializa internamente, como eu havia dito aqui na desconcentração, mas de vez em quando tem necessidade de se especializar também externamente. Aí você tem a criação de autarquias, fundações públicas e as estatais, que são as sociedades de economia mista e empresas públicas. Tá? Muito importante a administração pública indireta ficar aqui. Logicamente que você tem também os consórcios públicos, às vezes, né, se os consórcios públicos forem associações públicas, né, se forem consórcios públicos de direito público, eles também vão compor a administração pública indireta. Tudo bem? Mas aqui, por enquanto, isso que a gente tem que saber. Bom, nós temos a criação, né, dessas entidades, né? Você tem aqui a criação de uma autarquia. A autarquia, eu falo até autarquia, porque é a lei que cria. A lei não autoriza a criação, a lei realmente cria uma autarquia. Tudo bem? Então, aqui você dispensa a necessidade de registrar no registro civil de pessoas jurídicas. Prescinde de registro, tá? Prescinde de registro. É muito importante isso daqui. Agora, as 3 de baixo aqui, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, em regra, você verifica que a lei autoriza a criação. Se a lei autoriza a criação, significa que a lei não criou essas 3 pessoas aqui, jurídicas. A lei autorizou a criação, e, consequentemente, você tem que, o dia que criar, registrar no registro civil de pessoas jurídicas. Importante que, quando eu falo lei, é lei específica. Lei específica é lei ordinária, tá? Lei ordinária não é lei complementar. A lei complementar tem um quórum de maioria absoluta, e a lei ordinária tem um quórum de maioria simples. A lei complementar, é interessante você ter ideia de que ela determina a área de atuação de uma fundação pública, somente isso. A área de atuação de uma fundação pública, ela não cria uma fundação pública. Tudo bem? Beleza? Agora, interessante também o fato de você ter que dividir aqui fundação pública em direito público e direito privado, e aí algumas peculiaridades que foram tratadas na aula. Tá bom? E interessante também o fato de que as estatais, as 2 de baixo, elas não possuem imunidades de impostos, né? Se elas tiverem prestação de atividade econômica, elas estão correndo diretamente com o setor privado. Imagina o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal tendo imunidade de imposto de renda. Se eles tiverem imunidade de imposto de renda, como é que o Itaú, como é que o Bradesco vai conseguir concorrer com eles? Como é que o Santander vai conseguir? Não tem condições. Então, por isso que essa imunidade, né, tributária, que é com relação à imunidade de impostos, que são estendidas às autarquias e aos entes federativos de uns para com os outros, União, Estado, DF, municípios não pagam impostos de uns para com os outros. A Receita Federal aqui de Votuporanga, ela não paga IPTU para o município. Tudo bem? Assim como a Polícia Federal não vai pagar, sei lá, o IPVA dos seus veículos automotores. Assim como o INSS não vai pagar o IPTU. Assim como o INSS não vai pagar IPVA. Não vai pagar o quê? Impostos, tá? Mas eles pagam taxas. Por quê? Porque os entes federativos, de acordo com a Constituição Federal, eles são imunes a impostos. Isso se estende também às autarquias, às fundações públicas de direito público, tá? E isso não é empresa estatal, isso não é sociedade de economia mista e empresa pública, tá? Isso não é sociedade de economia mista e empresa pública. Tranquilo? Fácil como tudo. Onde, gente? Escreve aí embaixo, na língua portuguesa. Bom, em todo caso, você tem aqui autarquias, né? Mencionando que elas têm imunidade de impostos, acabei de mencionar essa ideia, e eu falei que as empresas estatais elas têm regime híbrido, né? Você tem um pouco de regras públicas e um pouco de regras privadas ali. Bom, depois eu trouxe à baila, né, um exemplo aqui de um recurso administrativo impróprio, em que eu misturo uma desconcentração administrativa com uma descentralização administrativa. Na desconcentração, você teve um investigador que encontrou um saco de drogas, mas ele não sabia que tipo de droga que era, e ele
procurou conversar com o delegado, que também não sabia, e também aquele cara, né, que o Ministério ali da Segurança da Saúde, que tinha que se especializar em algum assunto. Só que ele fala, isso aqui também não é suficiente para mim, eu não consigo saber realmente o que tem aqui, o que é exigido aqui para eu verificar se esse entorpecente deve dar aso a uma punição a essa pessoa que estava transportando essa substância. E aí eles conversam com o Shen. Com o Shen é ótimo, né? Com o chefe do Poder Executivo, com o presidente da República. E esse aqui, por sua vez, fala o seguinte, eu tinha falado para você cuidar, mas você não deu conta, então vamos criar uma pessoa específica? Aí ele fala isso mesmo, vamos criar uma pessoa específica. Inclusive, depois que a gente criar, né, que a gente criar por meio do Poder Legislativo uma lei vai criar uma autarquia de regime especial, né, uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por exemplo, que vai determinar quais são as substâncias entorpecentes, eu vou supervisionar. Aí você tem aqui a supervisão ministerial, que vai ter um controle finalístico. Então você tem aqui, na desconcentração administrativa, você tem hierarquia, você tem controle hierárquico. Na descentralização administrativa, você tem apenas somente um controle finalístico, tá? E existe um cuidado, né? O ministério aqui, ele tem que cuidar daquilo que foi criado, ele tem que cuidar daquilo que foi criado, tudo bem? É um cuidado, o cuidado é uma tutela. Agora, a própria administração pública, ela pode cuidar dela mesma internamente. Então, você tem o quê? A autotutela, autocuidado, autotutela. Você tem um controle hierárquico feito dentro da desconcentração administrativa e você tem um controle finalístico feito na descentralização administrativa. Lembrando que a descentralização não tem hierarquia porque não existe uma pessoa melhor que outra pessoa. Se você pensa que é melhor que alguém, você está errado. E se você pensa que é pior que alguém, você também está errado. A única coisa que diferencia uma pessoa de outra são as escolhas que ela faz. Às vezes a pessoa não teve a opção de fazer uma escolha correta, às vezes ela teve e ela é um filho da puta mesmo. Mas mesmo assim, né, nós temos que lembrar que a gente tem que realmente perdoar os erros, pessoal, porque não nos cabe julgar. Se você julga o próximo, consequentemente, quando você errar, você também vai se sentir mal pelos seus próprios erros. Então, evite julgar, só se afasta daquilo que está te prejudicando. Bom, em todo caso, olha só que coisa interessante, né? Eu mencionei a ideia aqui da descentralização administrativa e desconcentração, mas eu não falei de recurso administrativo impróprio ainda, né? É que, na verdade, quando a lei cria uma autarquia, ela estabelece como é que vai funcionar as regras dentro dessa própria autarquia. Como que vai ser resolvidos os conflitos lá dentro de maneira interna. Lá dentro de maneira interna é maravilhoso, essa redundância aqui foi ótima. Só que, às vezes, mesmo internamente, não se é resolvido o problema. Então, você tem um recurso lá fora, tá? Esse recurso lá fora, tá? Ele é um recurso administrativo impróprio. Às vezes, o recurso sai de dentro da autarquia e vai para o ministério que a supervisiona. Tudo bem? Beleza? Maravilha, fácil como tudo na língua portuguesa. E, gente, depois eu comentei, né, sobre a jurisprudência, eu disse que a jurisprudência nada mais é do que um juiz prudente, e aí você tem um resumo dela, que é a súmula, e depois a súmula vinculante. A gente vai tratar um pouco mais disso dentro da aula de direito constitucional. Tem algumas estruturas lógicas aqui, mas acho que já foi suficiente para esta apresentação do primeiro dia de aula. E meu cabelo, enquanto eu falava, deu tempo dele secar, e agora ele ondulou. E é isso aí, olha só que coisa, né? O cabelo... cabeludo, cabeleira, cabelada. Rafael, você não é engraçado, porque você tenta fazer graça. Eu não tento fazer graça, o meu jeito é assim. Eu nunca pedi pra você dar risada das minhas piadas, tá bom? Ó, é nóis. Foco, força e fé. Fala depois de muito tudo. Espero que eu tenha acrescentado algum valor pra você. E se você gostou desse vídeo, compartilha. Curte aí, cara. Se você veio até agora, curte aí pra mim, por favorzinho. Se inscreve no canal que tem que chegar a 1.000 inscritos. Eu não tenho 1.000 inscritos ainda, velho. Ajuda nós aí. Valeu, tchau!